Tipo, eu não sou essa coisa. Sabe essa pessoa que fala assim? Tinha um garoto que falava muito isso pra mim, cara, as pessoas ficam, ai, porque eu sou uma pessoa que, eu sou uma pessoa que. Tipo, cara, tá, tem coisas que eu acho que eu sou, mas nem tudo você é. Tem coisas que você só tá sendo numa época, sabe? Tipo, Sim, você só tá. Eu tô assim agora, daqui a um exato. ano, eu não sei. E isso foi muito em resposta do que eu vivia no passado com. Olá, sejam bem-vindos aos Chapéus há Muitos, temporada Brasil. E caso ainda não tenham reparado, o cenário mudou um bocadinho. Então nós estamos a gravar no Rio de Janeiro e eu pedi emprestado o estúdio da Universal Music, os meus queridos parceiros nesta temporada. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os chapéus da nossa vida, as personagens que nós vamos vendo um espelho ao longo da nossa existência. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que teve durante um período da sua vida a viver à volta de espelhos 24/7. E ela é uma pessoa que tem muitas pessoas que a adoram, que a apoiam, mas também é uma pessoa muito polémica, que não é uma destemida, que não tem medo de falar sobre os mais variados assuntos e que, obviamente, tem também muitos haters, o que vai ser algo que vamos explorar aqui. Mas hoje eu queria dar as boas-vindas à Hannah Khalil. Eu estou tão feliz de você estar aqui, eu estou tipo assim muito animada e a minha pergunta vem com isto dos espelhos. Então vamos lá, começo logo assim a entrar a matar. Bora. Porque eu comecei a refletir nesta história. A Ana, para quem não sabe, Hannah, às vezes eu tenho que. É o sotaque português e o de Brasil, já sabemos como é que é. Agora, aqui nesta temporada, é um pequeno desafio, mas a Hannah, ela teve no Big Brother Brasil. E eu estava a pensar, quando falámos sobre isto dos espelhos, porque a casa tem os espelhos à volta, e a minha reflexão foi: como é que foi para você estar durante 4 semanas a enfrentar-se a você mesma, no espelho, a ver-se ao espelho? Veja, porque cada lugar, eu acho que deve ter sido o momento na sua vida que você mais se viu ao espelho. Então, como é que foi essa experiência para si? Não a experiência do reality show, a experiência desse encontro consigo própria. Olha, Ana, sabia que naquela época eu tinha menos. Como você falou, foi a primeira vez que eu me vi de fora, sabe? Uhum, Foi a sim. primeira vez na vida, gente, porque eu tinha 22 anos. 22, é. E E quando você agora você. tem 29, Eu só para tenho contextualizar. 29 agora. Exato. E eu tenho muito mais. Assim, eu passei por um processo tão intenso depois que naquela época o espelho ele não me machucava, sabe? Ele não fazia nada comigo. Inclusive, eu sinto um pouco falta de quem eu era nessa época, sabe? Tipo assim, no sentido de. Acho que a inocência, sabe que a gente fala que a Sim, ignorância é uma dádiva, né? Quanto sim, menos sim. você conhece, você acessa, você ainda não passou pelo processo de cura pesada, que é você olhar para os seus monstros e se ver de fora mesmo, reconhecer o que que você pode ser horrível, o que que você pode ser bom. Então, esse processo é um divisor de águas, né, para todo Claro. mundo que já passou por isso. É como E no Matrix. como na Quero o Matrix. blue pill ou o red pill? Exatamente, exatamente. Você quer continuar vivendo a sua vida antiga sem saber de nada ou você quer despertar de fato? E isso dói, né? Claro. Então, naquela época, eu não me importava tanto. Era um misto de inocência com essa autenticidade que, tipo, até meio que, assim, cega e que ocultava tudo de ruim e ia, sabe? E batia tanto no peito e falava: "Ai, tudo bem se não gostarem de mim". Era uma confidence, tipo, Aham. muito Uhum. além do normal, sabe. Então, Sim. isso não era saudável, mas ao mesmo tempo eu lembro da coragem, sabe. Então os Sim. espelhos da casa e todo esse processo de você se ver o tempo todo, era mais encorajador ainda, sabe. Era tipo, Sim. era um era uma viagem, assim, eu acho que eu deixei muito deslumbre da época, Uhum. com a minha inocência da idade, com o fato também de eu ter sido uma menina que cara, uma menina cheia de privilégios, sabe, que estava encontrando agora um outro mundo que não era igual a esse, então, não era igual ao meu mundo, então eu encontrei a injustiça do mundo, tipo: "Nossa, agora eu vou ser muito rebelde, sabe, para que eu
possa ser quem eu quero ser e, ao mesmo tempo, falar pelas coisas que não têm voz. Então, Sim. virou um misto dessa coisa toda e a minha personalidade era um pouco baseada nisso. Então, mas, ao mesmo tempo, é um ego, sabe? Era muito ego também, sabe? E quando você sai desse ego também, você perde um pouco essa potência. Acho que a gente não fala muito disso também, né? Acho que foi um divisor de águas, assim. Mas, assim, no sentido de aparência, cara, eu me preocupava zero com a aparência, zero com me olhar o tempo todo. Não no sentido de, ou seja, com a coisa de Hoje em dia eu me de se, sabe, de se olhar de frente, se que às vezes tenho umas viagens que é estar a olhar no espelho e, uau, essa é a minha cara, É. essa sou eu, É, sabe, essa coisa de como sim. a gente não se vê muito ao espelho, quando de repente você tem aquilo presente, você vê-se de todos os lados, não é? Exato. E essa desconstrução que você fez, não é, que você está a dizer, quando é que ela começa, essa que eu estou a sentir que há aqui uma passagem, não é? Então onde é que se deu essa passagem? E outra coisa, essa coragem, vem seu irmão, não é, que eu falei com ele, Sim. e ele também me falou muito de você ser uma pessoa muito apaixonada, muito apaixonante pelas coisas. Então onde é que houve ali um momento em que teve que revirou tudo? Que houve uma transformação que obrigou você a fazer esse processo de cura que você disse, como se desse o início ao processo de cura? Eu acho que começa ali depois do Big Brother, porque quando você vai para um reality desse tamanho, dessa magnitude, você tem a opinião de milhões, quase todos os brasileiros sobre você, entendeu? Então, assim, grande parte da população tem opiniões sobre você que algumas são infundadas em coisas que você gerou, algumas são infundadas na projeção delas, e algumas são infundadas, sei lá, no livre-arbítrio delas também, de poderem A opinar no história que elas delas, quiserem, sei lá, sabe? Tipo, a impressão, enfim, no misto da impressão com a projeção, enfim. E aí, beleza, saí dali, ali começa um processo de eu entender que a imagem que eu tenho de mim não é necessariamente a imagem que as pessoas têm de mim, e eu tenho responsabilidade talvez no que eu esteja causando. Eu sou responsável por. É complicado falar assim, você é responsável pela imagem que os outros criam de você, porque, como eu disse, tem muito de projeção, nem todas Sim, as sim, críticas claro. são válidas, e nem todas as impressões que as pessoas têm de você são Claro. infundadas de fato no que ela tá vendo de você, e sim, às vezes dela. Só que tem coisas que sim, é sua responsabilidade, né? Sim. E aí, quando você encontra essa responsabilidade, primeiro, eu era o tipo de pessoa, eu cresci numa casa, Ana, que assim, eu amo muito meus pais, tá? Só pra. Mas eles são pessoas muito bélicas e sempre foram muito caóticas. Eu cresci num lar caótico, sabe? Um lar conflituoso, onde as coisas eram resolvidas no grito, com pessoas que não têm maturidade emocional, infelizmente. Eu fui entendendo isso durante essa época também. Sim, claro. Então eu sempre tive um desespero absurdo por sair de casa. E era um pouco essa coisa do vale tudo. Tipo, eu quero sair de casa, não Ter a minha importa. Não era independência. no sentido de só querer ser eu não tinha essa ambição de, tipo, ir para o Big Brother para ganhar R$ 1 milhão. Não, nunca tive, tá? Eu não. Eu acho que o dinheiro sempre foi uma coisa que, assim. Não sei, eu acho que por eu também ser uma privilegiada, também, de Claro. ser sempre tudo, sempre teve tudo, não sei o quê. Isso pra mim era tipo, cara, o dinheiro vem em consequência, sabe? Vem vindo, e é abundância, não sei o quê. Sim. Nunca foi uma coisa que eu me preocupei muito. Eu sempre. É o que é. Só que eu fui pra lá pra, de fato, me projetar, ter a aparência que eu queria, tipo, ser ouvida. Ser ouvida, isso era muito importante pra mim, sabe? Ser ouvida, Você sendo chamar não ouvida em atenção. casa, de alguma forma? Então, exatamente, entendeu? Veio tudo disso, da minha incapacidade de ser ouvida dentro de casa, porque tudo tem que ser na base do grito. Então, você aprende a, tipo. Quando eu fui criando meus próprios ideais, a minha base ideológica, tendo minhas próprias opiniões, que eram diferentes das dos meus pais. Pois, que eles são Foi mais tudo que conservadores, são né? mais Eu conservadores, por incrível imagino, que eu pareça. estava vendo os seus vídeos que eles partilharam aqui comigo algumas coisas, bem, eu imagino como é que deve ser E eles para o são, seu com pai, não certeza. é? De dizer assim, Todo mundo imagina os pais dela nossa, de são. repente. Não, tipo, eles não são. E a minha mãe, principalmente, é uma mulher muito tradicional, muito conservadora. O meu pai já não tanto, mas ele é uma pessoa com opiniões muito fortes que fica 5 horas discutindo sobre a mesma coisa. Então, eu fui me fundamentando aí nessa coisa rebelde, sabe? Pra já ir no seu Você vida. de criança sentia aquele sufoco de, ok, eu para ter a minha opinião eu tenho que me esforçar e tenho Isso. É. para dizer, não é? E aí começa a busca, não é? Dessa liberdade. Exatamente. Então, aí
depois disso, assim, ainda depois do Big Brother, depois que você entra lá e você tá batendo no peito, cheio de rebeldia na cabeça, sabe, no auge dos seus 22 anos, que eu acho que é uma época que sua cabeça não terminou de formar, de fato, né, seu Claro. lóbulo frontal não termina, só termina com 27, 28. Sua base, assim, de experiências ainda tá Sim, se maturidade, consolidando, mesmo que eu tá tenha sido muito precoce, vivi muita coisa dos 15 aos 22, sabe, muita coisa mesmo que, enfim, muita gente com mais idade não viveu. Então eu acabei, tipo, queimando esse cartucho, só que era um desespero para viver e ver uma coisa diferente do que eu via na minha casa, sabe, para confrontar essas coisas que eu via que eu não concordava. Então eu fui com toda a sede ao pote, e tem muita gente que apoia, e você pensa assim, cara, eu era muito assim, isso que eu sinto falta, assim, eu pensava assim, não interessa quantas pessoas não gostarem de mim, eu ainda vou gostar, sabe? E eu perdi um pouco isso, assim, com o tempo, acho que com... porque começa a ser muito Você muita vê que a vida adulta é pressão, muito não é? hostil, sabe? Você precisa uns dos outros, você, sabe, você precisa da validação das pessoas de uma certa forma, das pessoas que Sim. você ama. Mas eu sinto falta disso porque isso te impede também de fazer muita coisa, sabe? Mas enfim, só pra eu não perder o fio da meada, que eu também falo a beça, eu mudo de assunto. Adoro, está à vontade, é E aí depois que você sai e você vê o que as pessoas de fato acham de você, uma quantidade de opiniões massiva, você fala: "Nossa, que coisa, né, tipo, eu não tinha acessado isso", mas eu estava ali no meu auge do eu sou o que eu quero ser e quem não eu não concordar, e quem não basta concordar tudo bem, aquela coisa de a confiança pra mim era: tudo bem, confiança é você pensar que ninguém vai gostar de você, mas você vai ainda, entendeu? Então, eu achava isso ótimo e isso me deu muita coragem pra eu falar de coisas muito importantes também, sabe? Então, de certa forma, ok, passou um tempo, eu fui para outro reality show, e nesse outro reality show e aí nesse meio tempo, entre o Big Brother e o de Férias com Ex, que foi esse outro reality show, eu fui vendo que, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com os meus erros, sabe, por exemplo, tipo eu tinha um assumir, desespero absurdo de pensar: "Eu estou errando, eu posso estar errando", ou se alguém falasse alguma coisa de mim. Então essa personalidade é muito bélica também de me armar pra tudo, pra que eu não visitasse nada, porque eu queria continuar sendo confiante, autêntica, o que eu penso que eu sou, não sei o quê. Então quando você descobre que talvez você não seja exatamente o que você pensa que é, tipo, talvez você esteja pegando pesado, talvez você fazer tudo isso em nome de ter uma... que virar os olhos para dentro, não é? Tipo: "Epa, espera aí". Tipo, são válidos os seus valores, meus valores eram válidos, eu era uma menina que falava muito de várias coisas relacionadas a pautas sociais, militância, não sei o que lá, eu me sentia militante, sabe, que eu acho hoje em dia eu acho ridículo eu me denominar militante, porque eu não sou militante, militância é uma coisa muito séria, é uma ativismo é uma coisa muito séria, eu nunca fui ativista na minha vida de fato, sabe. Então depois que eu entrar nessa linha de raciocínio foi uma coisa dolorosa também, E falar assim: porque as "Nossa, pessoas se o apanharam que eu não também quero nisso, ser, não o é? que as pessoas acham que eu sou, então, tudo isso foi virando uma situação na minha vida, e aí começa a pandemia de 2020. Posso só fazer Pode. voltar um pouquinho atrás para tentar perceber, Uhum. porque no fundo eu acho que o público, a vida em geral, pegou você numa fase de total transformação, que é nos Total. 20 e você sendo uma pessoa apaixonada e que acredita na coisa, tipo, no que você está a dizer e, por exemplo, eu li sobre o veganismo, que você era vegana e de repente a vida traz-nos este convite da desconstrução. E às vezes o ser acompanhado nessa desconstrução, que nós às vezes para fazermos o que você está a dizer, para mim mesma, essa desconstrução tem sido um desafio que: "Ei, putz, eu disse aquilo e agora vou ter que dizer outra coisa", então Exatamente. esse essa pressão que é criada, porque você é destemida, mas o que é que está a vir agora? Tipo, qual é a parte que tocou de certa maneira que fez com que você talvez agora desse um passo atrás, não é? Acho que, primeiro que eu tratava tudo como uma certeza absoluta, sabe. E assim, eu descobri uma coisa, é isso, por eu ser uma pessoa muito intensa, muito apaixonada, muito exagerada, eu nunca soube dosar. Sabe? Ou era nada, ou era tudo. Ou eu sou totalmente entregue a isso. Não faz sentido eu fazer segunda sem carne. Eu tenho que ser vegana, eu tenho que ir lá pra frente da embaixada da Argentina falando. Já fiz essas coisas, sabe, assim. Então, eu acho que esse exagero não me permite que eu circule entre descobertas. Por isso que hoje em dia meu lema é, tipo, descobrir. Eu descubro, eu quero falar, eu quero agir como se eu compartilhasse as minhas descobertas e não
não como se eu... Fosse uma verdade. É, como se fosse uma certeza absoluta, sabe? E sim, assim, eu tô descobrindo, hoje eu tenho certeza disso, mas amanhã eu não sei. E eu não sou especialista também em nada. Então, eu tô, eu tô circulando em opiniões, eu tô no processo assim como todo mundo, sabe? Porque parece, às vezes, esse ar de que eu tenho certeza, eu sou segura pra caramba, eu sou bem resolvida, eu sei tudo que eu tô falando e tal. As pessoas já acham que eu sou uma entidade quase. E eu não sou, eu sou muito frágil, eu sou extremamente frágil. Eu não tenho certeza de nada. Eu mudo de ideia, é isso. Eu cheguei num certo momento e falei, nossa, eu fiquei 9 anos sendo vegana, várias coisas pararam de fazer sentido pra mim, não tá funcionando, não dá. Tchau, sabe? Assim, e isso também foi a cereja do bolo, assim, de um grande... Foi um retorno de Saturno, sabe? Tipo, que Sei trouxe, que está a ser. sabe? Ia falar com você sobre está mesmo na idade disso. Foi Acontece ali entre os que pesa 27 e os olha, mas é 29. delicioso, porque você fala: "Caraca", espetacular. ao mesmo tempo que é desesperador, você fala: "Caraca, eu não tô no controle", mas tipo, nossa, essa é a lição de casa, então você é como se você tivesse descoberto o gabarito, sabe? Você fala assim: "Ai, nossa". E foi um processo longo. Foi, acho que vários Cansa, não é? Tirar a cancelamentos. mochila do peso do mundo das costas, tipo, agora é que eu talvez não preciso carregar este peso todo, né? Exato, Então, exatamente. e eu sinto que houve uma construção de um chapéu gigante, que de repente o chapéu teve que ser tirado e desconstruído para dar Exatamente. espaço a um novo, não é? É um novo. Então, e nós somos esses seres de constante transformação, não é? Sim. Então, para mim e eu gostava de navegar aqui um bocadinho também lá atrás, na sua infância, se for ok para você, que é aquela criança que teve que fazer doar a medula, não é? Muito nova, você tinha que 4 anos? Quando eu doei, eu tinha 8, mas o meu irmão começou a ficar doente, eu tinha 5, 6 anos. Exatamente, você era muito pequenininha e ele ficou com uma leucemia, não Sim. foi? Quer E que eu conte podes para os contar, para quantas espectadores? pessoas há? Eu vou resumir também, porque eu sou um pouco redundante às vezes. Quando meu irmão tinha 3 anos de idade, ele foi diagnosticado com leucemia, que pra quem não sabe é um câncer na medula óssea. E ele, na época eu tinha 5, ele tinha 3 anos, muito pequeno, né, gente, assim, uma coisa absurda. Então a família foi de luto de cara. Ele fez um processo de quimioterapia no início, já foi doloroso pra mim no início e pra todo mundo, porque, enfim, ele está com câncer. É muito difícil ver uma criança, imagina, Entender, não é? o É muito processo do câncer novo. já era horrível pra qualquer pessoa, E você já péssimo. está na idade dos 5 anos que já começa a compreender o que está a É, acontecer, não é? mais ou menos, cara. Olha, Ana, Como é que foi para você? eu não entendia nada, assim, eu não entendia nada, eu fiquei anos sem entender, realmente, todo mundo fala assim pra mim: "Quando você for mais velho, você vai entender a dimensão disso, você vai compreender a complexidade e tal". Só que, demorou tanto tempo, assim, pra eu realmente entender várias coisas do tipo: "Meu Deus, tipo, eu precisava muito de uma psicóloga e ninguém me botou pra fazer terapia", sabe. Aí meu irmão ficou com leucemia, beleza, aí foi fazer quimioterapia, quem cuidava de mim era minha avó e minha prima. Meu pai ficava alternando entre hospital e casa e minha mãe ficava full time com ele lá no hospital. E aí, beleza, a família inteira de luto, eu não entendendo direito, e eu fui muito deixada de lado essa época. Não propositalmente, não é assim: "Ah, meu Deus, esqueceram de me dar comida", não é isso, mas, sabe, não teve esse Emocionalmente, né? exatamente, eu era uma criança também, então os Havia dois um recebiam foco. atenção igual, e aí do nada começa a receber o seu irmão começa a receber atenção, meu Deus. Beleza, não era uma coisa consciente pra mim na época, tanto assim, mas eu sentia muita falta, eu chorava, eu ficava desesperada, eu ficava com ciúmes do meu irmão, muito ciúmes. Eu ficava assim: "Meu Deus do céu, por que que as pessoas estão por que que ninguém", sabe, minha mãe, por que minha mãe tá lá com ele e não comigo? Eu não entendia direito, eu ficava: "Ele tá doente, mas por quê? Mas por que que tá tanto tempo lá?", porque ficava, gente, 4 meses fazendo quimioterapia lá, porque tinha que ficar como é uma criança, né, às vezes ele podia voltar, assim, um fim de semana pra casa e voltava para o hospital. Aí, ok. Aí fez a quimioterapia, passou. Legal, voltou ao normal a vida durante 1 ano, sei lá, ou menos. Aí fui fazer outro exame, o câncer voltou, pior, e estava tipo metástase, como, né, não sei se era não sei se era esse nome de fato, acho que estava chegando perto da metástase, eu não sei. Mas essa época foi a época mais tensa de todas, porque de fato ele ia morrer em breve, assim, era uma coisa, precisamos de um transplante urgente, porque senão ele vai morrer. E, pra quem não sabe, o transplante funciona assim, de medula óssea, você tem que a porcentagem mínima de compatibilidade que precisa pra doar é 30%, e tem que ser 30% de pai e mãe igual, mesmo pai e mesma mãe. O irmão, desculpa, a maior chance que 30% é com um irmão de sangue do pai e da mãe. Sim, e você tem outros irmãos que não são da mesma mãe? A gente tem 3 além do meu irmão caçula, que é o Carlinhos, que é esse meu irmão que eu tô falando,
tem mais 3 irmãos. 3 irmãos mais velhos do que eu, e o Carlinhos é o mais novo E só que para eu. contextualizar, também houve um irmão seu que morreu mais velho, né? Caraca, Então É. o seu pai teve que passar por morte de um filho já e de repente a E ele morreu com encarar 3 meses, o outro bebê. sim. Ele já tinha nascido, ele morreu de meningite, era o segundo filho do meu o primeiro filho do meu pai, era o primeiro filho, antes da minha irmã nascer, que é a mais velha. Ele morreu com 3 meses de idade e meu pai, enfim, já teve que repente enterrar um filho. Exato, então de repente este medo todo que também aquele pai tem que Exato, com medo de passar por tudo. Então exatamente. contextualizar também aqui a família, não é? A Eles família, ligaram-se muito óbvio. à fé, daquilo que o seu irmão me contou, Mais, muito aí eles viraram-se para a igreja, para o catolicismo, não é? E transformaram-se umas pessoas, neste momento, mais conservadoras entendeu? e que a fé Eles já eram, mas viraram Animais. fervorosos, assim, depois disso, acharam realmente Deus é isso, agora a gente tem que passar a nossa vida inteira servindo a Deus, Exato. e isso não tem problema nenhum, se Sim, não sim, fosse o que é exato, que eles exato. fazem realmente, porque foi aí Então aí medula óssea, os mesmos pais e aí você era a aí pessoa descobrimos que eu era, compatível com meu irmão, a chance é muito pequena e, bom, eu era compatível, só que eu tinha 8 anos de idade. Então você imagina, já é difícil pra qualquer pessoa, tipo assim, se isso é uma cirurgia invasiva. Depois eu fui descobrir isso, que não é uma coisa tão simples, as pessoas ficavam falando: "É muito tranquilo". Isso, você entende, pra mim é uma coisa meio manipuladora. Tipo assim, eu sei que até tira eu faria isso 1 milhão de vezes pelo meu irmão, adulta, obviamente, tipo, mas naquela época eu precisava de uma terapia, eu precisava de um psicólogo pra me explicar, pra me preparar pra esse momento, pra falar: "Olha, você vai passar 2 dias no hospital com dor, vai doer, sim". Não sei como é que fala isso pra uma criança, eu não não sou terapeuta, né. fingir, né, não Não fingir a fingir que vai ser uma coisa. coisa tranquilinha, sabe. Aí você se sente traída. Exato. Então assim, Ana, eu nunca vou esquecer do cara botando o negócio na minha, isso é meio traumático inclusive. Sim, claro. Botando o negócio na minha cara, tipo, pra eu dormir. Sabe Sim, aquele sim, tubo que botam pra dormir? Tipo assim, os médicos, eu acho que precisa de um toque psicológico a mais ali nessa situação toda. Eu sei que deve ser muito difícil. Nossa, pra eles também deve ser muito difícil lidar com tudo isso. Era no INCA, o Hospital do Câncer, sabe, na época. Uhum. O INCA, nossa, o INCA foi maravilhoso, de verdade. Hospital público, gente, tratava milhares de crianças com câncer. Então meu irmão estava hospedado é ótimo, estava internado lá, e eu fui fazer a cirurgia da coisa lá, do transplante. Então, o ambiente é super infantil, eles têm brinquedos, eles fazem antes de acontecer, não sei o quê, antes Você de nem se dá conta do que tá aí do nada você acontecendo. deita, ele fala assim: "Olha, o tio vai, olha aqui um balão de festa, não sei o que que eu tinha 8 anos, tá, também não era tão menininha assim, eu era, é Sim. isso que você falou, eu já tinha idade pra entender, sabe. Sim, sim. Pra entender que, tipo assim, é meio esquisito, mas confia aqui no tio. Minha mãe ali também, ha-ha-ha, ri-ri, né. E minha mãe ficava sempre: "Olha, tadinha", imagina pra minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha, gente, eu Claro. não tô culpando ela, tipo, realmente, mas todo mundo ali precisava de terapia e ninguém fez. Você Tipo sabe que isso. você sabe o que é aquela Eu, coisa? minha mãe, meu pai. Eu acho que isto demonstra a incapacidade do ser humano de tocar na dor, de Exato. olhar para a dor, de olhar para as coisas, então é tipo E está eles já tudo estavam bem, sofrendo está tudo tanto, bem. Exato, assim, sabe. ok, mas isto aqui, o fingir, às vezes nós temos muito esta coisa de, Sim. sabe, tapar o Sim. buraco assim com coisa, fingir que ele não está lá. E aí torna um buraco muito maior em baixo. Exato, exatamente. Aí o buraco foi só aumentando durante a minha vida. Então, a impressão que eu tive, assim, a impressão que eu tive durante toda a minha vida foi essa, assim, os meus pais precisavam de terapia, eu precisava de terapia naquela época para entender isso tudo. Eles, pô, estavam perdendo um filho e descobriram que o filho não ia, a chance do filho ficar vivo é a filha do homem, então, obviamente, tipo, vamos fazer logo isso. Mas eu também era uma pessoa que precisava de, né, tipo, não Claro. era qualquer coisa. Sim. Então, eu lembro dessa cena, tipo, ele botando a coisa na minha cara e eu dormindo, aquilo foi horrível, tipo assim, porque eu lembro de eu, na hora que ele botou, eu falei, não, tipo assim, eu tentei sair, porque eu primeiro fiquei, ele falou: "Olha, agora você vai dormir, tá?" Eu falei, antes ele falou: "Olha, agora você vai dormir, o tio vai botar isso na sua cara, não sei o que", eu falei: "Não, peraí. A minha mãe me deitou assim, e aí ele, tipo, sim, vai ter que fazer agora, tipo, foi meio que, sabe, a gente vai fazer agora, sabe, tipo, Sim. fica quietinha, vamos. Sim. Então, e aquilo tudo foi tipo, caraca, ninguém me falou que ia ser assim. Aí eu acordei com muita. Gente, não dói tanto porque eu era uma criança. Tipo, se eu fosse hoje em dia, Sim. é invasivo, mas não é uma coisa assim, meu Deus, sabe? Mas é porque eu não sabia, eu não tinha noção, não tinha Estava preparada, referência mínima do que. Então foi muito louco, assim. Isso bateu em mim, mas, tipo, depois eu virei a salvadora da família.
E aí vira essa diferença de tratamento. Eu era a criança estava esquecida lá do nada. Você passa, você irmão, agora você é a Entendeu? rainha de nós todos. Você é a pessoa mais querida do mundo. E você começa a receber toda essa atenção, você pensa assim, caraca, agora que eu fui útil, eu É recebo o seu amor. vídeo, É o vídeo eu ia da utilidade. falar sobre isso, que você fez este vídeo da utilidade, que eu achei e sabe quando eu estava vendo, eu disse assim: "Isto tem com certeza a ver com a história da medula", Total. porque Total. A minha vida toda. Porque aí fica implantado lá, né, aquilo que exatamente. você falou, eu eu preciso ser útil para ser vista, Pra ser vista, pra ser para ser amada. amada. Quer dizer, falando assim, parece que eu não recebia nenhum amor, mas Sim. eu recebi sempre amor. Minha mãe sempre me amou mais que tudo. Eu sempre senti muito amor da minha mãe, demais, assim, mais que tudo. Mas você percebe o quanto que quando você faz uma coisa a mais, quando você. Tipo, eu fui útil ali pra realmente salvar o meu irmão, salvar minha família. E aí você ganha uma função. Você ganha como é que. Uma medalha, assim, um mérito. Sim. Que parece que Uma bomba de agora que amor. você fez a sua vida valer a pena. Tipo isso, sabe? Sim, Agora você sim. provou pra que você veio ao mundo. Foi sua missão. E foi muito Uau. complicado nisso tudo. Porque com o tempo eu fui entendendo que, nossa, talvez isso tenha sido muito violento pra mim, sabe? Tipo, todo esse processo, Sim. sabe? Eu amo meu irmão, graças a Deus ele tá vivo. Eu me emociono só de pensar, tipo, caraca, ele tá bem, ele tá vivo agora. Nossa, sabe? É maravilhoso. Mas é. Mas foi exato, foi também foi difícil da sua parte e essa Sim. coisa de querer ser vista também desse lugar, não é? E às vezes também pensando na coisa de, aquilo que você fez para ser amada já foi gigante. É tipo a última coisa que você pode fazer por alguém é dar a vida, quase tipo dar a sua saúde, tudo, é dar o corpo à palmatória para ajudar alguém. E então o que é que na vida vai ser igualmente suficiente, Eu né? vou ter que dar outro órgão Para, exato, exato. para- Mas Eu vou ter que. agora tem que desfazer. Exatamente. Mas é engraçado que você foi se desfazendo ao longo da vida, Fui, né? fui. Foi meio que, ok, agora esta parte, É. agora esta parte. Exatamente. Porque eu acho que a vida é um pouco isso também, você tirar um pouco dos seus Exato. pedaços também, né, de tipo, Uhum. você ir se desmembrando, você ir se fragmentando, e óbvio que isso é de uma generosidade imensa, mas é que é isso, gente, eu não sei. Na época foi muito automático pra mim, então eu nem quero ficar com esse mérito de: "Nossa, eu doei tipo, eu sou doadora de órgãos, isso é nossa, tipo, sou doadora de órgãos, é tão legal falar isso, né. Mas é porque na época isso Se você não tinha escolha, eu não tinha então, na escolha, realidade. sabe, tipo, não foi uma coisa tão pensada. Eu admito, sabe, não foi, porque eu era uma criança, eu não sabia nem o que que era dire depois que eu fui entender, meu Deus, meu irmão sabe quando é que eu entendi? Quando eu via Laços de Família. Ok. Aí eu chorei muito. Aí eu fiquei gente, acho que foi ali que caiu a ficha. Eu já tinha visto quando eu era criança, mas também não entendia nada. E aí quando revia a novela, eu tinha, sei lá, 15 anos, estava passando no Viva, e aí eu falei: "Caraca, meu irmão literalmente quase morreu e eu salvei ele", tipo, né, é muito digno, nossa, quantas pessoas são salvas pela doação de órgãos, eu não quero que isso desestimule ninguém a doar órgãos. Façam isso, tipo assim, eu olho pro meu irmão, eu vejo, tipo assim, tudo bem, meu irmão, mas pode ser outra pessoa que você vai doar uma coisa que vai ser muito mais tranquila que isso. Se fosse adulta, cara, teria Eu acho que tem a sido muito ver. mais bonito do que foi. Eu acho que a mensagem aqui, que talvez Sabe? que eu sinto, não é, que você está a querer passar, é que também há um cuidado que é preciso ter com o outro lado. Até mesmo um adulto, quando doa alguma parte de si, que não é? Tem que haver um Exato. cuidado, não é só. Às vezes nós mesmos em adultos estamos totalmente inconscientes. Então, este cuidado emocional, terapêutico, deste autoconhecimento, que você preza muito e que eu vejo Uhum. dos seus vídeos, da forma. O que eu sinto nos seus vídeos que eu vi foi que nas coisas mais simples você consegue fazer uma desconstrução. Ai, Você consegue mesmo que trazer um ensinamento desde, é o que eu não é? sinto. Então, essa visão, você disse que não teve psicóloga a ajudar. Quando é que começou a procurar ajuda fora? Foi Ou na se pandemia. faz? Foi na pandemia, então. É, Olha só quanto tempo demorou, só pra vocês terem uma noção. Então, claro. assim, até ali, eu ainda não entendia essas confusões, eu não sabia fazer essa liga entre todos esses processos da minha vida, sabe. Por isso que quando Sim. você entra na terapia é uma coisa tão mágica, porque você aprende a pegar, costurar, né, esse fato com esse aqui, então foi isso que eu consegui fazer. Só que na pandemia foi isso, eu achava que 2020 era o ano que eu ia viver, que eu ia aproveitar tudo que tinha acontecido comigo, né. Tipo, caraca.
agora foi um Tem flash, 2019 foi independência, tem não sei. exatamente, foi 2 realities, muita exposição, você vira uma pessoa pública da noite pro dia, Sim. todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você da noite pro dia. E aí, em 2020 eu falei: "Não, agora pandemia, vamos em casa, vamos todo mundo lockdown, não sei o que lá". E eu, nossa, ali foi um monte de coisa aconteceu. Eu fui entendendo como era ser uma pessoa pública, tipo, a responsabilidade do que você fala, a responsabilidade do que você faz, tudo que você faz. Você não queria isso? Então agora, tudo que você faz é um problema. Tudo, é um grande poder, grande responsabilidade, frase lá do Exato. Homem-Aranha. Então, assim, foi pra mim nossa, gente, foi assim, um espiral, assim, de coisas, assim, tipo, que me levou lá pro buraco pra eu conseguir ver, assim, cara, você é sim uma pessoa reativa, você é sim uma pessoa que tem potencial de agressividade, você é uma pessoa que tem sim potencial de descontrole emocional, você é sim desorganizada, você é sim irresponsável com algumas coisas, você tem muita dificuldade de ouvir coisas que você discorda, sabe? Que alguém fale alguma coisa que você discorda, eu já era muito arisca, assim, eu acho que essa coisa de defender muito os meus valores, sabe? Foi muito misturava com a rebeldia da Hannah adolescente, que ficava em casa a mãe ficava chateada porque ela postou, chateada para não dizer outra coisa, né? Irada porque postou alguma coisa que não fosse o que ela achava, e tudo sempre na base da briga e tal. Essa Hannah com o reality show, com 1000 opiniões, com não sei o quê, só ia me inflamando uma coisa mais destrutiva. E não só desse potencial de briga que eu tinha, mas também eu, dentro de mim, ficava dentro de uma guerra interna, exatamente, assim, tipo, então, Uma confusão, né? porque eu não me perdoava por nada. Como eu era muito assim eu apontava muito, eu queria muito ser a dona da verdade nas coisas, eu também não era tolerante com os meus próprios problemas, entendeu? Com os meus próprios erros. Então, Claro. eu me massacrava, eu queria qualquer coisa que eu fizesse de errado, eu ficava. E aí foi aí que a terapia entrou, que falou assim, falou pra mim, você não consegue, você fica muito mal. Pra mim era um peso, assim, eu errava uma coisa, assim, nossa, gente, acabava a minha vida, assim, eu não conseguia. Eu ainda sou assim um pouco até hoje. Eu sou muito exigente. É engraçado, exigente. porque às vezes nós, quando vivemos a nossa história, não é, de criança e no ambiente em que nós vivemos, nós vemos o que os nossos pais nos fazem e nós podemos reagir e querer fazer completamente, ou seja, confrontá-los, não é? Agora eu vou para o mundo, eu vou falar tudo aquilo que eu quiser e pronto. Isso. Mas de certa forma você já reparou que a pressão que eles lhe fizeram a si, ou seja, nós repetimos o padrão. E apesar de você talvez não repetir o padrão com um filho, não é? Que ainda não nasceu, não é? Aí começa a virar o padrão para nós próprios. Então a gente reflete os nossos pais. E então eu vou ser exigente comigo próprio, eu vou. Então nó- a tomada de consciência e essa terapia que nós estamos falando, eu adoro, eu também sou terapeuta, não é? Portanto, este é um caminho, nós às vezes dizemos que isto é uma sessão de terapia aqui, mas é muito. No sentido de que o que é que essa consciência agora lhe traz à sua vida? Olha, é isso, eu ainda tô terminando meu retorno de Saturno, né? Também não terminou ainda. Mas, que pra quem não sabe, o retorno de Saturno é quando você volta, Saturno volta pra sua casa, onde você No mapa astral? no mapa astral, quando você nasceu. Então, demora 30 anos pra voltar e a chegada desse retorno te coloca à prova de muitos deveres de casa, de lições de casa. Então, esse desespero todo, de eu me ver de fora e tal, e aprender tudo isso, essa consciência, como você perguntou, o que que essa consciência me trouxe, né, traz hoje em dia? A necessidade de eu ser menos exigente com os erros das pessoas e com os meus erros também. De eu saber botar limites também. Ter mais compaixão. Ter mais compaixão pela parte dos outros. Eu quero tratar os meus erros como. Eu quero tratar os erros das pessoas como eu acho que eu devo tratar os meus erros. Tem coisas que são inegociáveis, eu acho, assim, né? Mas. E tem coisas que são muito importantes de falar, mas nem tudo você precisa falar, entendeu? Eu acho que eu era muito sem controle em relação a isso, assim. Eu achava que a vida é livre, assim, nesse sentido de você pegar o seu telefone, abrir e sair falando o que você queria falar, sabe? E não é bem assim, sabe?
Ainda por cima com a responsabilidade que você Com tem, não é? responsabilidade, Você exatamente. falou. E agora é dar espaço ao chapéu da mulher. É, Então quem é a mulher, não é? exatamente, adulta, né, também. Aham, Pra você ser uma adulta funcional, maturidade, não é? sabe, porque o coisa que eu falo muito de ser um adulto funcional, eu acho que você ser uma adulta funcional, um adulto funcional, é você saber reconhecer seus erros, primeira coisa, você se responsabilizar por eles, você pedir desculpa quando você Sim, sim. puder, Berra. qualquer coisa, e não ter medo. Acho que isso mudou muito na minha vida, assim, tipo, a capacidade de pedir desculpa e lidar com o erro e falar sobre o erro, sabe, ele tá aqui, sabe, tipo, é isso, ele vai ficar ali com você, talvez, sabe, seus pensamentos ruins vão ficar ali com você. Eu tinha muito medo dessas coisas, eu tinha muito medo desse momento do erro, sabe, do que você pode causar nas pessoas e tal, e De alguma forma, daquilo que eu sinto, do que você estava a contar, havia um ambiente, quando era mais nova, de falar do que estava a acontecer. Então, às vezes, o trazer aquilo que está a acontecer à nossa volta acaba por ser mais Será que é seguro contar que eu estou com dúvida? Será que entendeu? é seguro Exato. dizer que, eita, olha, eu fiz errado, mas eu quero te pedir Mas desculpa? dá mais segurança, ou quanto mais você Exato, aí quando você desconstrói, sabe, dá é esse muito passo. melhor você falar: "Eu não sei, eu não fiz certo, eu errei, eu A desculpa". vulnerabilidade, não é? É, Essa vulnerabilidade. exato. E, enfim, só que é uma linha tênue entre isso não mexer também com a sua autenticidade, porque senão você fica cheia de dedos pra tudo e você não consegue mais "Ai, meu Deus, mas será que não sei o quê". E eu acho que eu também entrei nisso, sabe, eu entrei um pouco nessa. Você fica também com essa coisa de querer se encaixar, sabe, também no que as pessoas querem que você se encaixe, aí já é outra coisa, né, já mas, E enfim. com essa pressão toda que você recebe diária. E o seu irmão estava-me a dizer que existe realmente, eu fico chocada com isto, que é a violência e os maus tratos e abuso das redes, não é? É. Então, eu acho, eu estava a dizer aqui antes de você chegar assim, eu tiro o chapéu a esta mulher, porque ela chega ali, fala sobre as coisas, temas super sensíveis que as pessoas vão dar opinião, que vão tentar destruir, porque quando nós damos voz a temas relevantes, tocamos nas feridas das pessoas. Sim. Então, tipo, mesmo, olha, tiro-lhe o chapéu pela sua coragem nisso, mas sei que isso tem um preço também, não é? Total, mas ao mesmo tempo eu fiquei durante muito tempo, uns 2, 3 anos, nos últimos 3 anos, eu fiquei pensando: "Eu preciso parar com isso, eu vou tentar me encaixar no que as pessoas estão". Vou tentar me encaixar numa coisa mais básica, numa coisa mais aceita, sabe, uma maquiagem, um Get Ready With Me, um negócio assim mais light, porque eu também não quero trazer esse peso total. Mas é por causa disso, entendeu? Eu sou muito 880, então ou eu nunca mais falo ou eu falo muito, sabe. Mas como é que E seria eu fui ficar no entendendo esse meio, porque, cara, não dá pra eu não fazer isso. Eu não me sinto bem, eu não me sinto, não é quem eu sou, sabe. Então assim, eu perder estava a até pensando. genuinidade, né? Desculpa, só para dizer, perder a sua genuinidade, não é? Completamente, Autenticidade. completamente. Eu não me sinto eu. E por isso que eu ficava, cara, eu nossa, como eu era tão eu, né, eu não me importava com o que as pessoas pensavam. É porque as pessoas falam do seu cabelo, da sua maquiagem, da sua roupa, do seu porque ela foi com uma pantufa com não sei o quê, um tamanco com um pelo em cima. Caraca, eu não posso fazer nada. É assim, a internet é assim. É, Ainda mais quando você vai pra reality show, público de reality show, ainda ele vai mais, né? ficar de radar em cima de você. Tudo vai estar errado, tudo eles querem falar, eles querem sempre um motivo. Então se eu falar de, O body positive, pô, eu lembro-me que havia uma coisa do body positive, que era é, que o seu irmão também me contou, é. que às tantas você falava sobre o body Não, mas eu não falava tanto sobre body positive, eu falava assim sobre não, eu falava sobre aceitação, mas num lugar tão superficial, sabe, assim, era uma pessoa que saía todo dia, bebia todo dia, fumava um monte de cigarro falando sobre body positive, também, pô, pra mim body positive é o que eu tô fazendo hoje, assim, tipo assim, pra mim o meu movimento hoje em dia tem mais a ver com body positive do que antes, sabe, Ah, porque eu acho que você cuidar do corpo, cara, mudou a minha vida, ponto. sim, Sabe, mudou meu psicológico, mudou minha mente, mas as pessoas vão tá bom. a Se isso musculação, bater errado em você, tá tudo bem, sabe, porque é complicado. Eu acho que isso é de dentro pra fora ficar mais forte, sabe, você ganhar músculo, pra mim é um fator, assim, foi a sua muito terapia, né? importante. Foi não só na terapia, mas é o que eu tô construindo para o meu futuro, pra ser uma mulher mais velha, uma coroa, uma idosa que consiga levantar,
sabe? Eu vejo minha mãe, cara, com dificuldade pra pegar um negócio, nunca fez musculação na vida, nunca fez um esporte na vida, sabe? Não só, ai, Hannah, tem vários esportes aqui, mas a musculação te dá músculo, que te dá resistência, que te dá força, que te dá menor possibilidade de você ter sarcopenia, menor possibilidade de você ter vários problemas que estão relacionados a pouca massa muscular, sabe? Se você bater num hospital, sabe? Se você não tiver músculo e nem gordura, se você bater num coma, numa coisa assim, acabou pra você, entendeu? Então, o músculo é importante pra manter a gente vivo, sabe? É muito importante. A gente cria estoque, reserva fisiológica, né, que chama. Enfim, isso pra mim é longe de estética só, sabe? Ah, porque você mostrou o seu corpo, não sei o quê. Eu tô mostrando como eu estou forte, como tem músculo no meu corpo, assim, como mudou o meu Sim. corpo. Eu não tinha músculo nenhum, eu era uma pessoa sem músculo nenhum, e agora eu sou uma pessoa com músculo. Eu acho que tem Isso é a ver, mara. talvez, com amor próprio, não é? Como? No final Eu tô do me amando dia. muito, total. Eu tô amando o meu processo que eu construí, o meu suor de todo dia, a minha dedicação com o meu compromisso Claro. com a minha saúde, sabe? Então as pessoas ficaram meio assim, mas isso aí, cara, de verdade, me abala muito. O que eu fico pensando assim, será que eu tô indo demais? É porque, gente, quando você é influenciadora, você depende das marcas. E as marcas, elas criam uma coisa quando você tá ligadas a tema X, que eu acho muito importante, tipo, uma eleição que tem um governo fascista e um governo não sei o quê. Eu vou chegar e vou falar eu quero falar coisas que, mesmo que eu não bata exatamente na tecla, eu quero poder ser uma boa influência para minha audiência, no sentido de, cara, eu Alinhado com tenho aquilo que tantos você seguidores. acredita, não é? Hã? Alinhado com o que você Exato. acredita, não é? E eu respeito tanto também quem não faz isso, quem decide ser totalmente neutro, que não fala um A, não quer se meter em nada para não mexer em contrato, não mexer em nada, ficar só na neutralidade sempre. Cara, eu não consigo me sentir bem assim, eu não me consigo. Eu me sinto vazia, eu não consigo. Eu tentei fazer isso aí, como eu estava falando, eu tentei fazer isso durante 3 anos agora. E esse ano eu tava assim, cara, eu não tô sendo eu, assim. Tipo assim, eu tô com medo de. Como assim? Eu tô com medo de falar uma coisa aqui que. Nem coisa de política, porque isso realmente eu entendo que. Não é nem política exatamente, mas assim. Falar sobre a onda de threadwife, de energia feminina, sabe? Assim, que é uma coisa. Caraca, uma coisa que está se alastrando, que tá deixando tantas meninas caindo numa armadilha ridícula. É o meu papel, sabe? Fazer isso. Quer dizer, não é. Não é. De novo, tá vendo? Não é o meu papel, mas eu também não consigo me sentir bem. Eu adoro esta sua desconstrução. É que vai ser engraçada que o senhor Eu não sou falou nisso. contraditória, gata. Aquilo que eu vejo é que você. Tô O toda hora pensamento repensando. vem e é lindo este processo criativo e de desconstrução. Isto é uma dádiva, podemos É meio assistir a isso. confuso, né? Mas. Mas não é, eu acho que não é isso. Eu acho que isso é bonito porque o pensamento vem, a intuição vem, a criatividade, e você, o que eu vejo é uma observação e uma desconstrução constante e transformação de você mesma, e nós somos estes seres. Nós somos estes seres em constante transformação. Exato. Então, como é que nós podemos olhar para uma pessoa que está nesse processo de transformação também e podermos ver a transformação também em nós? Sim. Não é? E em vez de irmos para um julgamento ou uma crítica, dizer, uau, olha lá a transformação. Olha, realmente um dia é assim, outro dia é assado. Então, e onde é que eu sou uma coisa? E nestas conversas que eu tenho, o que eu quero que as pessoas levem para casa é como é que eu na minha vida, o que é que esta conversa traz para a minha vida? Então, aqui nesta reflexão com a Hannah é como é que eu lido com a transformação na minha vida? O que é que eu já transformei? Tenho medo da transformação e por isso é que fico na minha zona de conforto e não quero. Porque é doloroso o É. processo de transformação. É isso, é construir, desconstruir, constrói, Porque você desconstrói. também tem que sustentar Exatamente. o novo. E aí isso é. E você sente-se. Isto leva-me numa pergunta de espiritualidade, não é? De uma guiança. Você tem algum. Você sente-se guiada? Como é que você lida com a espiritualidade? Então, eu fui criada na igreja católica, né? Espiritualidade em relação à religião ou espiritualidade. Espiritualidade. Espiritualidade é espiritualidade. Eu sou pisciana, né? Então, assim, eu sou um portal louco de um monte de coisa. Eu acredito em tudo, Ana. Eu sou muito assim, sabe? Essa coisa. Eu acredito em tudo. Tudo é válido, né? Tudo é válido. Eu consigo me conectar. Eu tenho sonhos muito vívidos, então eu acho que isso é total espiritual. Não sei. Eu vejo muito assim, sabe? Tipo, sonhos pra mim são portais também. Eu consigo. Os meus sonhos são muito lúcidos, todos, assim. Eu tenho umas coisas que. Sei lá, eu tenho mensagens em sonhos, sabe? Eu tenho uma intuição muito forte, então isso também é uma coisa muito espiritual pra mim. E consegue dar voz a essa intuição, não é? Consigo.
Consigo, mas às vezes, assim, eu também sou uma eu sou muito intuitiva, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu confundo às vezes Será agora que eu tô aprendendo a ler ansiedade e intuição, sabe. O que é ansiedade? O que é só sabe, só alguma coisa tentando Mas me a ansiedade perturbar. poderá estar associada a uma coisa mais de dúvida interna, de dúvida. É, Intuição é quase a certeza. certeza, é. Está lá, veio e depois o que vem a seguir é que é a dúvida ou a ansiedade, não é? Tipo, porque a intuição, aquilo que nos chega, Sim. é que você nem sabe de onde é e de repente bate assim: "Ah, que é isto?" Você só sabe, né. Você sabe e vai. Então há aqui esta confiança que muitas vezes é destruída. Eu estava até este final de semana fiz uma cerimónia e estava-me a vir este insight de o tamanho da falta de fé em mim, não é? Da falta de fé que de repente me vinha a coisa de: "Olha, repara como cada um dos teus passos estava alinhado, a tua intuição estava certa de certa forma, é a forma de fazer, mas a falta de fé é tão grande que tu te boicotas a ti mesma." Sim. Então é essa dança constante e principalmente quando uma pessoa está numa exposição pública, fazer essa dança em conjunto com milhões de pessoas é um desafio, É um desafio. não é? É. Então pronto, enfim, estamos aqui, já estamos aqui numa viagem, mas pronto, aqui nós estamos na Universal Music, temos que falar também, e com todo o gosto, que isto é o tema comum em todas as nossas conversas, que é a música. Ai, amo. E você, eu vi que você faz umas entrevistas incríveis também, então você também é entrevistadora. Como é que a música impacta a sua vida? Qual é a sua relação com ela? Nossa, toda, né, porque assim, o meu pai é músico, né, então a fonte de renda da minha família sempre foi música. Meu pai é produtor musical e guitarrista. Eh, a minha mãe era empresária dele, das empresas, que, enfim, ela, Produtora? não, administra até hoje as empresas dele e tal, as empresas deles 2. E então a música sempre esteve presente, né, assim. Eh, Zé Ramalho, meu padrinho, Geraldo Azevedo, Falcão, Alceu Valença, todas as pessoas estão Elba Ramalho, todas as pessoas estão na minha vida desde que eu sou neném, entendeu. Então, assim, a relação com a música brasileira, principalmente, é muito forte, né. Meu pai, se preocupou em dar pra gente referências muito importantes musicais, Jimi Hendrix, meu pai é viciado no Jimi Hendrix. Eh, então foi uma referência, o Janis Joplin, tipo, são referências que a gente teve a nossa vida toda, sabe, todos os meus irmãos e, enfim, então a relação é muito grande. Até os meus 12 anos, eu queria ser cantora. Eu queria muito ser, assim, eu fiz aula de canto, meu pai me botou pra cantar em turnê, tipo, pra cantar umas músicas com ele em turnê no Nordeste, quando eu tinha 12 anos, e não sei o quê. Só que aí eu desisti, tipo, não foi uma coisa que eu quis seguir muito, porque não sei, a vida me jogou pra outros lugares, sabe. Acho que tem que ter muita dedicação também num lugar que eu também talvez não estivesse disposta tanto assim. Mas também a música me dá um pouco de medo, né, tipo, é uma indústria um pouco, assim, né, assustadora. Não que a indústria da publicidade e da influência seja ok, né, amor, que é muito pior. Mas assim, eh, não, é difícil, assim, acho que eu tive muito é um mundo muito difícil, assim, mas eu também não consegui ir muito longe do entretenimento, né, então o Você sonho é da minha mãe era que criativa, eu você fosse. é artista também. Exatamente, o sonho dela era que eu fosse relações internacionais, fizesse RI, fizesse uma coisa assim, né, um direito, uma coisa assim, não rolou, realmente. Mas na Então verdade você é faz um pouco disso, faz é de outra escala, não é? Na verdade é não isso. sou diplomata, né, mas Exato. pelo menos, Mas tem uma voz. tem uma E voz. faz. E eu vi que você nas suas entrevistas faz Obrigada. eu vi que você nas suas entrevistas faz a coisa de aquela battle, aquela batalha. Isso ou aquilo. Essa artista, isto. É. E eu estava a pensar, se você estivesse numa battle Uhum. interna, que você está no fundo, Meu Deus. Eu sou a pessoa mais indecisa do mundo, eu nem sei por que que eu faço essa brincadeira, porque eu nunca consigo decidir nada. enfim, mas agora vou-te desafiar aqui um pouquinho. Mas eu não vou fazer um ou outro porque não tenho capacidade para isso, eu achei de gênio, mas não estou preparada, é uma pergunta de última hora. Ainda bem, se eu não saber decidir. Exato. Mas se viesse uma battle dos seus valores, qual seria o valor que
predominaria sempre, que ganhava todos os outros? Honestidade. Honestidade. Eu acho que isso é a melhor coisa do mundo, assim, eu me sinto mais leve, eu me sinto melhor com a minha vida, sabe. Por isso que essa coisa de lidar com os seus erros, sabe, tipo, gente, esses erros existem, nunca achem que não existem, tá. Eu tenho as minhas questões, tenho os meus erros. É tipo, eles estão comigo, vocês estão vendo a minha parte boa? Estão, né. Aham. Legal, é legal, vocês têm muitas coisas legais pra falar de mim, mas tem muitas coisas que não tem legais. Não necessariamente essas coisas não legais vão ser o que os meus haters estão falando, mas eu sei que tem, Sim, existe sim. aqui, sabe. E aí você lidar com essa honestidade, cara, torna tudo tão mais leve, é tão Você tira o melhor. monstro, não é? Exato, e você ser honesta com os outros, você: "Ai, eu não vou me comunicar sobre isso porque eu acho que vai causar não sei o quê", eu não tenho isso, sabe, tipo, isso é uma coisa que eu consigo dizer sobre mim, eu não tenho, eu prefiro que você já saiba que minha parte, sabe, Uhum. eu prefiro que você já saiba o que eu vou dizer. É óbvio que é o meu papel, é a minha responsabilidade comunicar, com responsabilidade, ou seja, sem você aquela coisa da comunicação não violenta, né, eu fui aprender isso também Sim, depois, sim. porque demorei muito para entender como fazer isso, né, no exemplos muito ruins que eu tive ao longo da minha vida, não só dos meus pais, gente, eu tive exemplos, assim, de pessoas que têm que tinham ideias iguais aos meus, veganas, não sei o que lá, não sei o que lá, que não tinha nenhum potencial de comunicação, eram pessoas extremamente violentas, de movimentos, sabe, movimentos que se espera que pessoas tenham mais empatia, não sei o que, não sei o que lá. Não, pessoas extremamente violentas, agressivas, que não tinham maturidade emocional nenhuma, que não tinham capacidade de se responsabilizar sobre os próprios atos. Então essas coisas eu fui aprendendo que eu não queria ser, sabe, tipo, já tinha visto que não queria ser como os meus pais, mas ao longo da minha quando eu fui Por ver ficando mais vários madura, espelhos do que não fazer. do que não fazer. E aí você vai entendendo que, tipo, nossa, talvez eu tenha gostado dessa pessoa porque eu também era assim, né. E aí você vai e aí tudo se recicla e você vai levando o seu lixo junto com você, né, pra todos os lugares e tal. Vai ficando tudo mais leve, sabe. Porque é isso, você vai reciclando tudo isso. Eu tenho esses erros aqui, mas olha o que que eu fiz com ele, né. Olha o que que eu tô Claro, tentando tu fazer. Eles deixa não vão uma embora talvez. Eu aprendizagem. nunca vou chegar num ponto que eu vou ficar perfeita, maravilhosa, que eu tô nossa, eu estou no meu auge, eu não erro nunca, eu nunca faço nada. Não existe. E é tão bom isso, sabe, é tão bom ser honesto com as pessoas, é tão bom. E é isso, só que você espera a honestidade das pessoas também, isso que é um problema. É, aí entra outra coisa. Tem muita Mas eu gente que acho não que tá através do exemplo, sabe? Porque muitas vezes, se nós vibramos na falta de honestidade, atraímos falta de isso. honestidade. Mas a partir do momento em que você traz a honestidade para a sua vida, em que você é inegociável esse valor, essa situação, você quase que dá uma permissão, uma liberdade ao outro para também ser. Porque muitas vezes nós pensamos as mesmas coisas ou queremos sentir a mesma coisa, mas a dinâmica que nós criamos ao longo da vida tornou-nos a reagir de certa forma. Mas quando alguém chega lá e diz assim: Olha, bora fazer isso de maneira diferente, você Você quase que dá permissão. é, E a pessoa, ai, pois é, eu posso fazer, bora fazer exato. diferente. E é seguro fazer diferente porque ela já deu o exemplo. Tipo, quando você vai Entendeu? falar quando sempre que eu isso também tá na comunicação não violenta, assim, quando você vai falar alguma coisa que você se incomodou da pessoa e você meio que usa um exemplo seu que você também já fez, sabe, assim: Sim, "Ah, você eu se gostei que você falou assim", responsabiliza. eu sei que eu também tenho tendência a fazer isso às vezes, sabe, eu sei que Sim, eu entendo total que às vezes a gente tá você se usa como exemplo pra sim. pessoa sentir que não tá sozinha, você não é um Sim. monstro, eu também já sabe, também isso acontece comigo. E você toma responsa ou seja, em vez de você estar a impor no outro: é assim, você fez-me sentir assim", você toma responsabilidade assim. Eu Isso. quando isso É. acontece, eu sinto-me assim. Então quando você se calhar está irritado comigo ou foi grosso, ou, né, você faz ou assim: "Naquela situação eu não me senti vista, Sim. porque é que isso aconteceu? Como é que O Que você que eu se que que eu sentiu?" fiz pra Ou causar então isso? ou mais tipo, o que ou então ainda mais é, como é que você se sentiu nessa situação? Porque às vezes é: "Ok, eu senti-me assim, e você como é que se sentiu?" É, exato. Entendeu? Então, eu acho que tem que haver aqui uma desconstrução na forma como nós todos nos relacionamos. E eu tinha pensado também nesta pergunta para você, que é, você é uma pessoa com tanta presença, tanta força, que torna-se difícil encontrar alguém que encontre você nesse nível de honestidade. Porque isso também aí por isso, Ana, que eu também fico remodelando quem eu sou toda hora, porque eu não quero gerar no outro a impressão de que eu sou inacessível ou que eu sou porque as pessoas é isso, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu já que chama uma Ela ocupa atenção, espaço. ocupa espaço e tal. Então, Uhum. eu tô tentando causar nas pessoas a noção de que: "Cara, eu tô no mesmo lugar que você".
Tipo, eu não tô lá na frente. Calma, sabe? Eu não tô... Sim. As pessoas ficam com muito medo de mim também. Uma coisa. E eu criei isso, eu também não vou E atenção não para vou não me- jogar pequeno, né? Para não se diminuir, para Exato. encaixar, não é? Exato. Então onde é que está a essência aqui? Não é? A responsabilidade também é minha também de ter alimentado uma coisa que eu também acho que eu precisei fazer isso. Eu também conto isso lá não sei, um desses vídeos que eu fiz da utilidade ano passado, quando eu tava em crise. Eu vou usar esse momento assim, estou em crise, gente. Porque eu tava reconhecendo muito essa coisa de eu era uma figura de reality show, então eu precisava ser levada a sério para as pessoas verem que, assim, eu tinha um potencial, formalizar um pouco a minha imagem, sabe? Uhum. Tipo, não, gente, eu não tô só em reality show de Privado. pegação e pra gritar e fazer barraco. Eu também sei fazer uma coisa séria. E aí eu tive que ir pra uma skin um pouco mais, pra me respeitarem, sabe? E isso, essa seriedade dos vídeos da Hannah, senta e fala, blá, 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 e metralha com um roteiro, sabe, com argumentos muito sólidos e nanana, também construiu essa imagem do uou, não vamos falar nada, não posso falar nada com ela. Eu vou perder qualquer argumento, então não posso falar a verdade, eu não posso isso, não posso aquilo, eu não posso ser eu mesmo. E aí, quando eu vejo uma pessoa que se desarma assim pra mim, eu falo, cara, meu Deus. Mas Errada. aí que eu percebi que a minha responsabilidade é um pouco desfazer isso. Sim. Tá bom, eu precisei fazer essa skin, mas agora vamos tirar, sabe? Não quero isso pra mim. Não quero ser dura assim, gente. Eu não sou dura assim. Isso foi uma coisa, sabe? A câmera diz. Porque também eu fazia isso. Eu só postava coisas com essa abordagem. Sim. A outra parte da Hannah, É a diferença essência, entre... infância, divertida, eu não vinha. Fica só essa coisa só cabeça, entendeu? É a diferença entre dura e forte, não é? Ou então, não é? Como é que nós podemos passar uma imagem de não perder a firmeza ou a seriedade, mas ao mesmo tempo trazer a leveza, a inocência. Mas é uma dança, não é? É uma dança. É uma dança constante. E essa inconstância também me dá. É por isso que eu uso também essa palavra inconstância. É muito importante pra mim, porque. E também uma frase que eu tô. É meu mantra ultimamente pra fazer um vídeo disso, que é: você não é, você está. Tipo, eu não sou essa coisa. Sabe essa pessoa que fala assim? Tinha um garoto que falava muito isso pra mim, cara. As pessoas ficam, ai, porque eu sou uma pessoa que, eu sou uma pessoa que. Tipo, cara, tá, tem coisas que eu acho que eu sou, mas nem tudo você é. Tem coisas que você só tá sendo numa época, sabe? Tipo, Sim. você só tá. Eu tô assim agora, daqui a um Exato. ano, eu não sei. E isso foi muito em resposta do que eu vivia no passado com o fim do veganismo na minha vida e tudo mais. E não só o veganismo, como várias coisas, assim. Isso de mudar a rota, de falar, cara, eu não sei se eu quero mais passar essa impressão de ser uma pessoa tão durona, sabe? Eu não sei se isso foi bom pra mim, as pessoas não me veem dessa forma, sabe? Parece que eu não quero me divertir, parece que eu não quero trazer. E eu não sou assim no off, né? Esse que é o importante, tipo, eu não sou assim o tempo todo. Então. Isso é um agente de transformação. Exato. São agentes de transformação. A gente tá sempre numa metamorfose, a gente tá sempre indo pra uma próxima fase. Eu tô sempre mudando de ideia, eu sempre vou mudar de ideia, sabe? Porque isso faz parte Habituem-se a isso. faz parte de estar vivo, né? A experiência de estar Aceita vivo que dói menos. Tem uma frase que é também viver. Um meme assim que tá rolando muito na internet, que é. Um meme não, é tipo uma pichação numa parede, que é assim: vai viver ou tá com dó? Sabe? E eu acho isso maravilhoso, porque é isso, você vai ficar com muito medo de se contradizer, de mudar, de não sei o quê, de. Ai, meu Deus. Cara, eu tô vivo. Eu tô viva, eu estou viva, eu estou vivendo. Enfim. Nós falamos, eu trabalho, enfim, vou fazer um retiro aqui e nós falamos, temos o mote do retiro é olhar para o medo de frente e sorrir. Que é, você não vai fazer nada, o medo vai lá estar, não é? Nós não tem como escapar, o medo faz parte da nossa vida. Mas a forma como nós encaramos o medo, a forma como nós olhamos para ele, se nós conseguimos sorrir para ele, dizer, ok, estou a te vendo, não é? Está aqui, mas está tudo bem, agora vou rodar, vou transformar, como é que eu vou lidar? Aí tudo se transforma. Então é essa escolha de como é que nós queremos encarar cada parte da nossa vida. Enfim, mas nós estamos a chegar ao fim, acho que até já estamos a estender muito, e eu queria saber, obviamente, a história do seu chapéu, porque eu peço sempre para trazer um chapéu, conte-me só aqui o que é que ele... É uma boina azul que tem um laçarote na frente. Essa boina... Cara, então, eu não sou uma pessoa com muitos chapéus, com muitos bonés, assim, coisas de botar na cabeça. Boné, pra mim, é um acessório de praia, assim. Mas, poxa, eu tinha tantos bonés legais antigamente que tinham histórias, mas eu botei pra doação todos. Então, esse aqui
isso aqui sobrou, foi a minha primeira boina. Eu comprei isso aqui com 11 anos de idade. Eu tenho desde os meus 11 anos. E por que que eu trouxe ela? Porque eu achei que talvez ela fosse a única a trazer alguma história. Não é exatamente uma história, mas é um significado, sabe? É um símbolo Emocional. pra mim que na época, assim, era a minha, isso aqui. Cara, a escola e essa minha idade, 12, 13 anos, era uma época muito padronizada, assim. Eu estudava num colégio muito disciplinado, com pessoas exatamente iguais umas às outras, não sei o quê. Isso aqui, gente, uma coisa ridícula dessa aqui, era um auge. Era assim, nossa, ela é muito esquisita, ela é muito diferente, é uma coisa que traz uma coisa muito diferente. Como assim uma boina? Como assim uma boina? Gente, isso aqui pra mim é um símbolo muito grande do que eu vinha me tornar também, sabe? Do que eu já queria ser desde criança. Tipo assim, eu olhava pra certas situações que, tipo, eu sabia que as pessoas não iam gostar, e isso aqui as pessoas já não amavam. Tipo, nossa, eu nunca mais botei essa boina. Eu não uso boinas, inclusive, né? Tipo, não tem uma boina na minha casa. Mas eu era muito assim, tipo, eu vi uma coisa que eu gostava, eu falava, cara, eu vou usar, não interessa, sabe? Por isso que essa Hannah que não ligava pras coisas, isso aqui, então é um símbolo muito grande de, tipo, desde a minha adolescência, cara. De irreverência. De reverência, de, ai, eu gostei, eu vou usar. Uma coisa que é ridícula, que a gente vai botar, ninguém vai estar nem aí pra nada, né? Que delícia, você já não. Ou sei lá, talvez se eu chegar numa roda com certas pessoas, elas não vão gostar. Mas com outras, talvez elas vão gostar. E talvez seja sobre aquela frase que eu falei no início, né? Assim, eu que preciso gostar das coisas, né? Não são as Exato. pessoas. Então, é isso. Acho que um símbolo um pouco dessa raninha que não ligava Para ser pros essência também, né? pras outras coisas, assim, porque as pessoas iam pensar, assim, então, tipo, eu lembro que, tipo, as minhas amigas ficavam assim: "Você vai usar essa boina?" Tipo, gente, é uma boina, tipo, não sei se é o laçarote também. É impressionante como um simples Coisa objeto ridícula. consegue ter uma dimensão gigante. Exatamente. Já tive aqui a torta aqui com o cabelo. Mas, e me explica uma coisa, se essa boina pudesse fazer você viajar no tempo, para trás na sua vida, o que é que você voltaria a viver? Ou então, o que é que você mudaria? Na minha vida, num geral, assim, No geral, você podes viajar no tempo para trás e mudaria alguma coisa? Pode ser que sim ou não. Ou o que é que eu para que lugar eu ia, o que é que eu senti naquele momento? Pode ser qualquer momento que você diz: eu gostava de ter de viver outra vez isso". eu acho que eu daria menos atenção para algumas pessoas, eu acho que eu se mas é complicado, meu irmão falou uma coisa interessante, né, que eu sou muito apaixonada pelas coisas, e é isso, eu me dou muito, eu me entrego muito para as coisas, eu não pra muito para as pessoas, eu sou realmente eu tenho hiperfoco nas coisas, então vira obsessões, sabe. Eu sou muito assim, de criar um vínculo com as coisas, um vício, uma obsessão, um amor intenso e tal. Então, eu acho que isso também é muito bom em muitas coisas, mas também me levou pra muitas furadas, sabe. Me levou a dar atenção pra muita gente que só se aproveitou de mim, de muita gente interesseira, de muita gente cruel, sabe. Então eu acho que eu daria menos atenção às pessoas, mas de resto complicado até falar isso, sabe, de tipo, voltar no tempo pra não dar amor, pra não se render pra algumas pessoas, porque, poxa, é o que eu falei agora, cara, vai viver ou tá com dó, sabe, assim, Exato, a vida é isso um pouco, transformou isso. exato, essas coisas é o que fazem o fator existência Uhum. acontecer, né, você precisa estar vivendo essas coisas, e você só tá vivendo essas coisas porque você tá vivo. Se você não Claro. quer viver essas transformações, essas mudanças, essas surpresas que o mundo dá, é só não estar vivo, isso é consequência de estar vivo, né. Do Exato. estoicismo, né, cara, Exato. isso depois que eu descobri isso eu falei: "Gente, como é que eu nunca pensei nisso antes?". Mas eu acho que E não sei, reviver, uma coisa que você gostasse de reviver, voltar a viver. Este foi um dos momentos que eu adorava viver outra vez. eh, eu acho que é minha faculdade de cinema. Eu acho que eu aproveitei mal, assim, sabe, não aproveitei direito nos primeiros períodos, eu aproveitei mais terceiro e quarto período. Por que que eu não aproveitei no início? Por causa de homem, por causa de namorado, entendeu? Que ficava muito a cabeça muito lá, sabe, era nessa rebeldia também de: "Ai, que saco, meus pais mandam ir pra faculdade". Era uma coisa que eu queria fazer, mas eu não estudei, sabe. Reescrever. É, Você queria reescrever a história lá. eu queria aprender o início da faculdade, que eu não aprendi direito, não lembro mais de nada quase, assim. Voltei a visitar trabalhando, né, com audiovisual, mas acho que eu viveria a faculdade de novo, assim. E se o chapéu levasse para a frente daqui a uns
20, 30 anos, quem é que nós vamos ver? Como é que você se vê? Quem é que está à sua volta? Pode descrever a sensação. Hum, ai, manifestando? É isso, vamos lá. Eu queria estar com, sei lá, 8 cachorros. Eu tenho muitos cachorros. Eh, ai, eu não sei. Se o Rio de Janeiro não estiver embaixo d'água já, porque eu acho que vai estar já, infelizmente, que eu acho que o Rio de Janeiro a água vai avançar, tá, gente? Que eu acho que não queria falar de coisa ruim, mas vai. Então, talvez ir numa serra no Brasil, Rio de Janeiro, eh, morando numa casa, com cachorros, com livros publicados, tirando do papel, porque eu procrastino também, parece que não, mas eu procrastino muita coisa. Eh, ai, eu quero estar quanto? 8 anos pra frente? Eu acho que Não, mais 20, 20? 30. Ah, então já deu, então Quem é que está 50 lá? anos. Está alguém lá? Quem tá lá? Ai, meu Deus, é difícil. Qual a sensação? Eu imagino vários bichos, né, mas eu não imagino. Ai, eu não sei, eu acho que quero estar com empresas, sabe, empresas no meu nome, coisas que eu realmente tenha feito, tipo, com um propósito, né, empresas que tenham um propósito, que eu consiga. Sente-se realizada? Num sentimento Com mais de certeza, realização, 100%. É porque eu já feliz? sinto isso hoje em dia, então eu não acho que isso vai sair nunca, sabe, tipo, eu já tô com o meu dever cumprido. Se acontecer alguma E coisa, você aconteceu. imagina uma família? Olha ela. Eu imagino estar com uma pessoa que me ame, mas eu não me vejo, infelizmente, assim, nessa visualização que você está me provocando aqui, eu não consigo ver criança, eu não consigo ver filho. Eu acho que, infelizmente, não é algo que eu tenha vontade, assim, agora, porque eu ainda acho que os desejos de ter filho, pra mim, tá muito atrelado à vontade de ter uma família, eu acho egoísta da minha parte. Eu não tenho vontade de ser mãe. Se eu não tiver, eu tenho muito medo de ser mãe solo, muito medo. Eu já falei isso, já tem um vídeo disso no TikTok. Eu tenho muito medo de ser mãe solo, porque é a realidade de quase todas as mães, de quase todas as mulheres, mesmo, e não é só mãe solo assim, sem pai na certidão, é mãe solo que o pai mora na casa, tá casado com o cara, e a mulher fica sobrecarregada com a maior parte do trabalho não remunerado. Então, eu tenho pânico de viver isso, eu tenho pânico, eu não vou conseguir, eu vou ficar muito mal. Eu acho que o desejo de ser mãe, ele tem que estar muito genuíno ali, você tem que querer viver, até essa sobrecarga você tem que querer ver, porque você vai viver de uma certa forma. Eu Escolher o pai da criança bem, né? mas o que é escolher o pai da criança? Porque quase todos os homens fazem isso. Eu conto na minha mão, acho que 3 dedos, quantos homens eu conheço que de fato não é só é um bom pai porque leva, porque, sabe, tá ali fazendo um dever de casa um dia. É tipo que divide 50-50 com a mulher. Uhum. Não tem. Isso aí, tipo assim, tem 3, eu conto aqui em 3 dedos, assim, quem eu vejo, sabe? E, tipo, é difícil, porque tem que ter essa consciência já do que eu tô falando. E eles não têm. Então, tipo, mesmo que o cara seja maravilhoso, um cara incrível, um marido incrível, não sei o quê, você só conhece um cara depois que ele vira pai. Então, eu sei que é polêmico, mas é o fato, gente, é só a É gente como ver, você sabe. sente, né? Como você sente isso. Eu acho que é estatística também, sabe, é só dar um Google, a gente vê que, tipo, é muito maior do que a gente pode pensar. Então, eu não sei se eu tenho essa vontade, porque eu não me imagino sendo mãe sozinha, não ia ser, tipo, eu não sei se eu queria. Eu acho que eu me vejo muito mais mãe de pet, eu gosto muito mais de cachorro, de gato, de bicho, sabe, eu amo bicho. E, é isso, acho que o que eu quero ter na minha vida, assim, a longo prazo são relações que tenham conexões verdadeiras, sabe. Eu acho que Sim. isso é tão importante, assim, de ter pessoas de estar com a minha família também, de poder, porque minha família não é uma família muito unida, sabe, então eu gostaria de ter essa liga, Agregar. sabe, de poder ser essa cola, de poder, tipo assim, trazer minha mãe pra morar comigo quando ela ficar mais velha, sabe, tipo, com 50 anos talvez eu imagine minha mãe morando comigo, sabe, eu cuidando da minha mãe, eu imagino super. Eu cuidando da minha mãe, eu, tipo, numa casa, assim, tipo, feliz da vida. Acho que é isso. Espetáculo, é isso, cada um tem a sua, é lindo, cada a magia de ver o que é que cada um visualiza para o seu futuro. Às vezes, tudo, o padrão daquilo que nos dizem que tem que ser é a história do outro. Então, A gente monta nosso um que você nosso tem quadro. a sua visão, exato. Então, estamos a chegar aqui ao fim. Vou fazer uma última pergunta aqui fora da caixa. Não me matem com o tempo, mas Também tô falando muito. aqui nesta, só para acabarmos aqui num mote mais inspiracional de se você pudesse oferecer um chapéu a uma menina, ou várias meninas que estão aí, que estão no início de começar a sua voz, que estão a querer ter o seu lugar no planeta, o que é que estava escrito dentro do chapéu, como uma mensagem para elas? Ih.
Qual é que seria a sua mensagem para elas, para o mundo? É. Ai, tem tantas, meu Deus, é difícil escolher uma só, mas acho que seria você nunca vai influenciar o mundo tentando ser como ele. Acho que essa frase eu gostei. Ela fez muito sentido pra mim durante muito tempo e agora eu tô revisitando ela falando: "Realmente, eu não vou", sabe. Eh, eu acho que a gente se reajustar às coisas, sabe, sempre se reajustar, sempre tentar o novo, tentar fazer diferente do que já está sendo feito, sabe, tentar isso abre processos dentro da gente, que a gente também vai saindo para coisas diferentes, e é isso que é a criatividade, é isso que é o se lançar pra a gente não consegue fazer, não consegue ser o nosso maior a nossa versão mais autêntica se a gente tá sempre tentando pertencer. E eu me vejo nessa coisa de há 3 anos que eu, como eu falei, tentei ficar pertencida pra: "Ai, meu Deus, eu vou perder trabalho, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo", você acaba se perdendo. Tem uma frase também que eu li no Twitter esses dias, só pra finalizar, que é assim, eh as pessoas têm mais medo de perder a audiência do que se perder tentando agradar a audiência. Uau! E aquilo ali falou assim, A alma está à venda, não é? É, essa sabe, o quanto que vale as coisas. Então, acho que seria essa reflexão. Bueno, obrigada a todos, obrigada pela Foi sua muito maravilhoso. honestidade. Obrigada também pela proposta desse lugar, gente. Que coisa maravilhosa, que novo, que inovador, que delícia, sério. Fico feliz, obrigada por se ter aberto connosco desta maneira. Eu espero que vocês tenham inspirado tanto quanto eu, que eu saio daqui com verdadeiros tesouros para a minha vida. E fiquem connosco, porque ainda vêm muitos mais episódios e muitas mais trocas. Então agarrem na oportunidade para fazer diferente também na vossa vida e serem estes agentes de transformação, tal como a Hannah. Um beijinho a todos, obrigada.